Como é que vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez na Escola das Mentes. Hoje nós temos aqui a Francilane Mendes, uma convidada ilustre. Ela é formada em psicologia clínica e atua na psicologia da educação, finalizando o mestrado em psicologia da educação, escritora associada da Alcama, a Academia de Letras. Então é isso. Seja bem-vinda. Grande, ilustríssima, querida Francilane Mendes. Para a gente começar, vamos falar hoje sobre saúde mental, se falar sobre isso. Então, já tem uma grande experiência sobre isso, o senhor já trabalha muito sobre isso, né? Então, para começar, eu gostaria de te perguntar, quando a gente pensa em educação, jovens, né, crianças e jovens, como você acredita que a escola pode agir de uma forma mais eficiente para trabalhar essa questão de saúde mental com nossas crianças e jovens na escola? Claro, também os professores, né? Porque a gente sabe que esse é um fenômeno que não perdoa ninguém, ele abraça ou afeta, né, todos nós. Então a gente precisa ter uma atenção especial e um discernimento para a gente poder ir administrando isso de forma que se favoreça e favoreça os demais, para que a gente possa realmente contribuir, né? O que você tem a dizer com a sua experiência para o nosso telespectador? Bem, a todos os ouvintes, né, eu sou muito grata, tá, pelo convite, Francisco. Você já me levou direto para a escola, mas a gente sabe que até chegar na escola a gente tem um grande percurso referente à saúde, né, à saúde mental. O que eu posso dizer que hoje em dia nós estamos num período, nós estamos numa época, podemos falar da atualidade, que se falar de saúde mental precisa ser urgente. Não só se falar de saúde mental, mas entender todo esse processo, né? Até chegar nas instituições. Então, ela percorre. Então, a questão da saúde mental, ela precisa ser vista como ela já é mesmo, uma questão de saúde pública. Sim. Né? Agora mesmo você falou, né, do mestrado, eu fiz uma pesquisa numa escola pública sobre comportamentos ansiosos, né? Comportamentos ansiosos dos alunos dos anos finais. E assim, né, na minha pesquisa, ela deu uma ansiedade média, né? Uma ansiedade média, e ali são alunos o quê? De 17 anos, né, 18 anos, 16 anos, o adolescente. Então, o adolescente já está dentro do nível médio, já correndo para o mais alto, né, que a gente não quer ainda pensar num transtorno, mas em alguns já se pode até pensar num transtorno, que aí já vem o adoecimento. Então, como contribuir? A primeira coisa é identificar, né? Identificar o que já está acontecendo, identificar esses comportamentos, né? E identificar esses padrões que estão se tornando quase que comum dentro da escola, né? Mas isso aí vem da onde? Né? Vem da sociedade, vem da família, vem que chega na sociedade. Então, assim, por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental. Interessante você falar essa questão sociedade, porque a gente está saindo um pouquinho do contexto da escola, né? O nosso contexto geral, nós estamos com uma diversidade tão grande, né? de conceitos, comportamentos, né? Por causa das redes sociais, né? Isso é incrível. Eu tenho observado pessoas, nem só jovens, pessoas adultas mesmo, que ficam olhando para o celular, para a tela do celular, vendo aqueles vídeos pequenos de algumas redes sociais, e esquece da vida, né? E a gente sabe que ali tem todo tipo de conteúdo, né? Desde um conteúdo para entreter, né, para discernimento, mas também tem muito conteúdo prejudicial, tem muito conteúdo que pode ser, acredito, talvez o avesso do que deveria ser para uma mente saudável, para educar para a vida, né? Tem muito conteúdo que, em vez de educar, ele deseduca
e ainda treinar a pessoa ao marasmo da procrastinação, do ficar sem fazer nada, do esquecer das suas obrigações. Né? Isso nos preocupa muito e eu acredito que também contribui muito para essa questão da saúde mental, ou a falta dela. Por quê? Porque a pessoa fica tão assim apegado àquele ritmo que na hora que vem as obrigações, seja por parte da família ou por parte da escola, é um choque, né? Aquilo vai de encontro àquela prática pobre, vamos dizer assim, em relação a construir algo, que aí a pessoa enfrenta aquilo aí como sendo o algo positivo como sendo negativo. Por quê? Porque a verdade dela já está sendo aquele negativo que está acostumado com o dia a dia. E aí isso me preocupa muito, porque a gente sabe que nós, enquanto agente na sociedade e na vida, nós precisamos produzir algo, a gente precisa fazer algumas escolhas e, consequentemente, muitas renúncias, né? É preciso que a gente entenda minimamente como a vida funciona, para que a gente possa estar agindo de forma que a gente se favoreça, né? E construa algo para a gente e para o nosso ente querido, né? E, se possível, claro, depois poder abundar isso para mais pessoas, porque é o que a gente deseja, né? E todo mundo pode fazer isso. Agora é preciso ter ciência disso, né? E trabalhar isso de forma que vá construindo. Porque essa questão de tempo também faz muita diferença, desde que você haja de acordo, né? Como você pode comentar para a gente essa questão que as redes sociais oferecem tanto, está aí de graça para qualquer um acessar, e essa questão de realmente como a vida deve funcionar, o que a escola deve oferecer, a educação da família, esse encontro dessas duas questões, como a gente pode minimizar isso ou fazer com que isso se torne mais positivo? Na verdade, assim, as redes sociais, né, ela tem o seu papel, né? Ela tem o seu papel também comercial, ela tem o seu papel de comunicar, ela tem o seu papel de divertir, sem N papéis, né? Mas, assim, é algo que a gente não pode voltar atrás e nem deve voltar, porque, de alguma forma, a gente sabe que a informação ela é importante. Agora, como é que eu vou usar isso? É por isso que existe uma preocupação, né, muito grande com as crianças, esse início, elas muito pequenas no uso das telas. Por quê? Porque, assim, a maioria dos vídeos, né, você está falando daqueles bem rápido, aqueles vídeos curtos, aqueles vídeos rápido que a criança vai passando, tudo aquilo ali tem um propósito de segurar a pessoa, né? Por quê? Porque tem um propósito ali também comercial por trás, ok. Só que, além disso, existe as situações que acontecem ali no cérebro. Então, toda vez que uma criança ela é muito estimulada, ela recebe muita informação ao mesmo tempo, e ela já passa para outra, existe ali várias substâncias ali que estão sendo produzidas no cérebro, né? A gente sabe que é a serotonina, a dopamina, e aí, imagina você ficar produzindo isso durante minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Imagina a tua mente em alerta. A tua mente em alerta. Vai ser difícil você voltar e descansar essa mente. Então, uma criança, né, muito pequena, que ela já é estimulada a tela, fora tem outras situações, tem a questão da luz, né, que a gente sabe que aquela luz vai te deixar mais em alerta, então a tua melatonina na hora de dormir, né, pode ser prejudicada. Então, assim, são questões químicas também que acontecem. Não é só a questão de você... Aí vem os prazeres, aqueles prazeres rápidos, né? Porque a dopamina, que a gente chama a dopamina fraca ou a dopamina falsa, não é que está sendo produzida, mas é uma dopamina que naquele momento não está te fazendo produzir. Não é isso? E aí você fica estimulado. E isso me preocupa, viu? Pois é. E isso acontece com adulto também. Sim. Entendeu? Então, assim, é por isso que não é fácil você deixar de quem gosta muito de jogos, de redes sociais e de estar no telefone, tá? São mudanças de hábito. Mas para você mudar o hábito, você tem que primeiro também se conhecer, né? Você primeiro tem que entender aquele seu comportamento e o que ele está te prejudicando. Isso eu já estou falando para o adulto.
Porque para criança precisa ser supervisionado pelos pais. Mais delicado. Né? É mais delicado. Né? A criança sozinha ela não sabe se supervisionar. Ela não tem esse olhar. Então é por isso que realmente... E a gente já vê um reflexo isso hoje na juventude. Né? É irritabilidade, é falta de sono. Você pode chegar numa escola, falar principalmente com os adolescentes. Quem é que foi dormir 1h da manhã? Eu faço muito isso. 2 horas, 3 horas. Tem uns que falam, eu nem dormi. Você entendeu? Então, assim, imagina uma juventude que não dorme. Como é que ela vai conseguir aprender? Então, as coisas, assim, são bem mais profundas como a gente imagina. Entendeu? Como a gente imagina. E conseguir dormir de uma hora para outra, amanhã eu vou dormir. Eu tô há uma semana quase sem dormir direito, 1 mês, 1 ano. Amanhã eu vou dormir? Não é assim. Né? Porque tem que fazer o processo de volta. Né? Então eu tenho que voltar, eu tenho que fazer meu ritmo, isso para um adolescente, para um jovem não é fácil. Então você está vendo aí, é grave, por isso que a gente fala, é grave. Não é que as questões das redes sociais sejam graves, as questões como estão sendo usadas, né? O excesso de estímulo, né? Que muitas vezes você fica ali o dia todo estimulado, mas você não está produzindo nada. Você está rindo, você está olhando, já quer outro, mas é tudo química aqui que está sendo produzida e está fazendo você ter aquele comportamento. Isso me preocupa muito, né? Porque, assim, eu penso em qualidade de vida, né? Aqui o meu propósito aqui é educar para a vida, já falei isso algumas vezes. E aí, o Joseph Murphy, ele trabalha tem vários livros, mas especialmente O Poder do Subconsciente, eu gosto muito desse livro, ele trabalha muito a questão de como o cérebro funciona, especialmente os 2 hemisférios, né, consciente e subconsciente. E aí você colocou aí, explanou aí algumas questões muito relevantes no que diz respeito a isso, porque o cérebro ele absorve aquilo que está acontecendo, aquilo do meio, né, e geralmente nós não temos cultura, nós que eu digo assim, nós brasileiros, com raras exceções, nós não temos cultura familiar e nem na escola, na acadêmica, na escola, para trabalhar como o cérebro funciona e arquivar exatamente aquilo que é positivo, que é bom, que a gente precisa, né? Infelizmente, acho que quase 100% das pessoas vão arquivando novos assuntos no subconsciente, inconscientemente mesmo, de acordo com o meio, ali o meio familiar, o meio comunitário, escolar. Sim. Né? A gente é sabido pela explanação do Joseph que a gente leva no máximo 3 meses para arquivar um novo conhecimento. E quando a gente tem consciência disso, a gente começa a praticar, a ter hábito, a habitualizar aquilo que nos faz bem, porque aí vai arquivando exatamente aquilo que nos faz bem, né? Até os 7 anos de idade nós somos só a cunha de tacacá, né? Só subconsciente. Então a gente fica recebendo. Para quem não sabe o tacacá, agora a gente tem que explicar, né? Porque o tacacá é tipo aqui do norte, né? Aquele caldo que a gente toma na cunhinha. Uma comida indígena, né? Pois é, então qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários que a gente está fazendo um vídeo só para isso, tá, gente? Sobre o tacacá. Sobre o tacacá. Então, assim, é como se fosse uma cunhinha, então ele fica recebendo aquilo que está no meio, né? O que os pais falam, os irmãos mais velhos, os contatos que tem no meio onde vive, e claro, hoje em dia, do celular e da televisão, né? A televisão já há algum tempo maior. Vai arquivando isso. Então tem pessoas que levam 21 dias e já conseguem arquivar um novo conhecimento, tem pessoas que em média 65 dias, 62, 65 dias, e tem pessoas que são 90 dias. Então eu prefiro colocar já 90 dias que já abraça todo mundo. Se a cada 3 meses, 90 dias, qualquer ser humano arquiva um novo conhecimento, um novo assunto no seu subconsciente, isso quer dizer que nós, quem sabe disso pelo menos, ou quem não sabe deve procurar saber, deve se policiar para ter cuidado. Por quê? O subconsciente ele não sabe o que é verdade, nem o que é mentira, mas ele comanda os nossos atos. Aquilo que está arquivado lá comanda os nossos atos. Né? Após 8 anos de idade, quando completa o cérebro, aí fica consciente e subconsciente, aí fica um conflito. O conflito é assim, eu até meus 7 anos arquivei todo aquele aglomerado de informações, então está formada a minha verdade, né? Que foi aquilo que eu adquiri no meu contexto familiar e comunitário. E aí quando vem uma informação nova, vai ter aquele conflito, né? O consciente recebe
Aí o subconsciente diz, não, isso é diferente, certo? Então, quando é que eu, enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto ser social, enquanto pessoa, eu vou receber um conteúdo e vou analisá-lo, e vou recebê-lo e vou arquivá-lo? Só se a pessoa que estiver me falando, ou o veículo que estiver me mostrando, eu lhe dê alguma credibilidade para eu poder pensar sobre isso. Se eu não der nenhuma importância para a pessoa que está me dizendo, ou para o veículo que está veiculando essa informação, então eu nem aceito. O consciente recebe e aí já volta, porque o subconsciente não aceitou. Quando o consciente aceita isso de forma que ele possa pensar sobre isso, aí acendeu uma fagulha, abriu uma janelinha no subconsciente. Aí existe a possibilidade de você rearquivar esse conhecimento, ou rearquivar um novo conhecimento, ou arquivar esse novo conhecimento. Por quê? Porque você se permitiu analisar, pensar sobre isso, conversar sobre isso, né? Senão, por isso que tem gente que nasce, vive e morre e fica naquela, tipo daquela régua, né? Não muda muito. Por quê? Porque se formou ali a sua verdade e ele ficou ali. Por que eu falei isso? Só para enfatizar mais a questão de educação para a vida, né? Porque a gente sabe que eu já trabalhei em várias escolas. Hoje eu não estou mais na sala de aula, mas eu tenho muitas inquietações em relação a isso. E eu percebo professores adoecendo, às vezes, porque não consegue atingir todos os alunos, fazer o que ele quer, e isso é impossível. A gente sabe que é impossível. Aí tem a pessoa diz, mas tem 40 alunos, 45 alunos, como fazer aquilo? Bom, o professor precisa fazer o que ele pode fazer dentro do currículo que está sendo exigido. Ele nunca pode pensar em fazer o que ele não consegue fazer. A gente faz o que a gente consegue fazer. E a vida é assim. Tem coisas que nós podemos interferir. Tem coisas que nós não podemos interferir. Então eu vou me preocupar com uma coisa que eu não posso modificar? Isso é ignorância. Jamais vou fazer isso. Então aconselho para qualquer pessoa. Se preocupe com as coisas que você pode modificar. Surgiu um problema. Pense sobre esse problema. Identifique o problema. Está na sua alçada? Você consegue modificá-lo? Sozinho ou com a ajuda de alguém? Pode, beleza. Então, vamos refletir sozinho e coletivamente para minimizar ou resolver a questão. Mas se for algum fenômeno que você vai além das suas possibilidades, sua ou dos seus pares, não deve se preocupar com isso. Se for relevante, deve se colocar o conhecimento de todos, mas não ficar se preocupando que não vai resolver. Só que muita gente faz isso, infelizmente, e às vezes adoece por causa disso. Então nós precisamos entender minimamente o contexto onde estamos inseridos, o que precisamos fazer e agir de acordo com como a vida exige da gente e o que nós podemos fazer. Assim a gente contribui mais e melhor. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu posso dentro daquilo que me compete, né? E aí as pessoas que estão, logicamente, recebendo isso de mim, vão entender minimamente como a vida funciona, porque eu estou agindo de acordo. E estou passando isso, eu estou falando do professor, né? Porque o professor, eu entendo que o professor, ele deve fazer isso. Ele deve ter uma busca contínua no que diz respeito a como a vida funciona e deve estar passando isso para os seus alunos, já que ele se diz educador. Eu sou professor, mas eu acredito que nem todo professor pode ser chamado de educador. Não é uma crítica, é só para a gente refletir, tá, gente? Acho que todo professor deve refletir no que diz respeito a ser educador. Eu acredito que nós somos educadores à medida que nós pudermos oferecer algo sobre a vida, como a vida funciona, especialmente as leis naturais, num contexto onde você possa crescer. E claro, as disciplinas, elas são necessárias e faz parte do currículo, então deve ser trabalhado dentro disso, né? Então eu acredito muito nisso. Nós temos exigências da secretaria, das escolas, e deve ser trabalhado, faz parte do currículo. Mas eu acredito que isso é menor do que o núcleo maior, que é educar para a vida, né? Então, assim, precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, discutir sobre isso coletivamente, para que a gente possa contribuir mais e melhor. Isso não é rápido, é com o tempo. Talvez décadas, até séculos, mas se for abraçado essa metodologia, esse pensamento, essa visão, não tem como a gente não mudar aos poucos a questão da cultura escolar. E aí eu quero que você fale um pouco agora em relação à sua experiência. Eu sei que você vai às escolas, você dá
palestra, inclusive no interior também, eu sei que você, Careiro da Várzea, né? E talvez outros também. Aqui na capital você também faz isso. Fale um pouquinho da sua experiência, como é que você, o que você leva, o que você vê, porque sempre tem aquele feedback, né? Em relação, não sei se em relação ao professor, em relação ao aluno, em relação à comunidade, em relação à escola. Fale um pouquinho da sua experiência na capital e também no interior, e se tem alguma diferença nessas questões. A minha experiência, na verdade, eu comecei, né, esse trabalho, né, que eu sou também psicóloga na Secretaria de Educação, né, e eu comecei no Careiro da Várzea, né, nas escolas estaduais. Faz primeiro do Careiro, então. Isso, lá foi realmente um aprendizado, né, a gente aprende todo dia, né. Sim. A gente continua aprendendo, mas eu tenho, assim, muito orgulho, né, dos meus 5 anos que eu fiquei trabalhando lá, inclusive eu nasci lá, que bom, mas moro aqui, e fiz o concurso para o Careiro da Várzea e fui trabalhar lá. Então, assim, mesmo a gente já conhecendo o interior e tal, mas quando você está dentro de uma escola, cada escola é um mundo, né? Que ali nós temos as questões culturais, tem as questões comportamentais, como você, né, falou. Cada aluno ele tem uma bagagem, né? A gente costuma dizer que a gente carrega a nossa bagagem para onde a gente vai. E eu posso dizer que o interior, as demandas elas não mudam muito, assim, né? Quando as pessoas acham, porque está no interior, não tem isso. No interior tem bullying, no interior também tem violência, no interior tem ansiedade, entendeu? Tem essas questões, mas eu posso também dividir, assim, que no interior a gente tem mais comunidade. Ah, mas é porque é pequeno? Não, a gente tem mais a presença, sim, da família. Entendeu? A família... Parece que tem mais intimidade. Né? A família, ela tá ali junto, ela abraça a escola. Sim, entendeu? Ela abraça a escola, ela dá valor, assim, à escola, né? Porque a gente sabe que é na escola que você vai, para alguns alunos, praticamente tudo que eles têm lá, né? Inclusive até as questões mesmo de se alimentar, né? As questões de falar das suas angústias, e a família, ela percebe isso, então ela ajuda muito na escola, né? Quando você vai ter uma reunião de pais, vai ter alguma programação que os filhos vão estar numa apresentação, você vê muitos responsáveis, né? Eu falo pais, mas muitos responsáveis, avós, tio, né? Em alguns lugares assim, é uma festa, né? E assim, isso me impressionou. Não impressionou num bom sentido, né? Entendeu? Essa proximidade, eles são muito próximos. Isso, a educação, né? Ela pede muito isso. E né? uma coisa também que né, me impactou é que eles gostam de compartilhar aprendizado, entendeu? Eles compartilham deles, eles querem ouvir, entendeu? Eles não são... Eles são bom, né? Eu senti isso muito no Careiro da Várzea, eles estão nessa dinâmica de aprendizado mesmo, de informação, entendeu? Então, assim, eles querem melhorar, o que eu não tive, ano passado eu quero que meu filho aprenda, que meu filho faça, que meu neto, entendeu? Isso e às vezes pessoas assim que nem tiveram oportunidade de estudar, mas eles sabem da importância, né, do estudo, eles sabem como é importante a educação, entendeu? E eles, né, vêm de longe, alguns vêm de barco, outros, né, na época da seca vêm a pé, então assim, e eles vêm, e os estudantes, eles têm essa empolgação também, entendeu? Eles têm essa empolgação, se eles vão jogar no time da escola, de ganhar, são bem competitivos, tem uma competição muito grande, mas uma competição que eu digo mesmo saudável, entendeu? A minha escola tem que ser melhor, a minha escola tem que ser isso. Então, assim, essas coisas me impactaram, né? Mas tem o outro lado, que as situações que a gente vê aqui de abuso sexual em criança, em adolescente, né? Todos os tipos de violências acontecem, entendeu? Não é algo que fica
Ah, não, acontecem quase que diariamente. Isso no interior? Isso no interior, assim como na capital. Entendi. Entendeu? E aí a gente levando, né, essa informação, a gente já vê, assim, né, com outras colegas, claro que a gente tem vários colegas que fazem esse trabalho, várias equipes, né, que fazem esse trabalho de informação, né, que levam esses trabalhos na escola. A gente já vê hoje um retorno, né? Muitas vezes as pessoas dizem, cresceu muito o índice de violência, de abuso, disso. Eu não vejo dessa maneira. Claro que na medida que a população vai crescendo, lógico que as situações vão crescendo. Mas eu vejo mais que agora as crianças e os próprios adolescentes, eles são mais informados. Por isso que a informação, ela sempre vai ser bem-vinda, né? E muitas vezes a gente precisa mesmo falar o óbvio. Mas eu achava, não tem esse negócio, eu achava que eles sabiam, eu achava, não, você tem que falar, né? Tudo que for para prevenção, o trabalho da prevenção dentro da escola, ele é essencial e ele precisa ser o ano inteiro, entendeu? O trabalho da prevenção, né? Na questão da saúde mental, na questão da prevenção das violências, nas questões de denúncia, né? Aonde eles podem buscar a denúncia, que deve fazer isso, não ter vergonha, porque se não fizer, aquele ciclo não vai terminar e a violência vai continuar, né? Então a violência ela precisa ser freada ali onde está acontecendo, e que não é normal, né? Isso aí a gente deixa muito claro, não é normal você viver... Só através da denúncia que isso pode minimizando. Isso, só através da denúncia. Então, os índices você pode ver, né? Quando você vai pegar as fichas de notificação, que foram, são grandes mesmo. Mas por quê? Porque hoje em dia existe mais denúncia, né? E existe denúncia por quê? Porque existe mais informação, né? E essa informação deve acontecer. Então, assim, o que eu posso falar da minha experiência é que o trabalho tem que continuar, tá? O trabalho tem que continuar, e eu sempre falo que não é uma obrigação só do professor, não é uma obrigação só do psicólogo, do serviço social, do pedagogo, é uma obrigação de todos nós, né? Como sociedade, a gente diminuir, a gente sabe que provavelmente seja impossível acabar com a violência, que isso aí tem desde o início do mundo, né? Mas de proteger mais essas crianças, né? De proteger mais os nossos adolescentes. Porque uma criança que é vítima de violência, de abuso sexual, ela não tem saúde mental para ela analisar, agora eu vou fazer aqui meu repertório do dia, eu vou ler 10 minutos, entendeu? Mesmo porque ela não se acredita mais em nada, ela não acredita mais em ninguém, ela não acredita nela, ela não acredita nas pessoas, ela se sente culpada, ela se sente um lixo, entendeu? Ela não tem mais autoestima, ela não tem mais nada, ela quer, infelizmente a gente vê aí muitas, né, fazendo autolesão, outros em depressão, outros sem dormir, outros indo para as drogas. Então, assim, todo esse olhar. Então, é muita coisa, é muita demanda que chega na escola. Entendeu? É muita demanda. São as demandas sociais. Elas chegam aonde que elas chegam? Na escola. Essa questão de violência que você falou aí há pouco, para diminuir, é muito difícil, porque a sociedade em si, né, ela está muito aquém do que deveria ser, né? Então, assim, aquilo que eu falei do nosso cérebro, né? O subconsciente humano está cheio de coisas mesquinhas, coisas ruins. Por quê? Porque o meio mesmo onde cresce adquire aquilo e aí, infelizmente, age desta forma, né? Com relação à escola, você falou aí da competição, achei interessante. Minha escola tem que ser melhor do que a outra e tal. Legal, isso é uma coisa boa, mas o que eu defendo mesmo é que a gente possa mexer, a gente enquanto educadores, né, possa mexer na cultura escolar, a forma de trabalhar. E aí a escola fica com o cara, cria identidade. Na hora que a escola criar identidade, isso, nossa, deslancha, é outro universo, né? E como é que a escola vai criar identidade? Todo o corpo, o diretor, o pedagogo, o professor se reunindo e decidindo por isso, né? Nós temos currículo X, que a secretaria nos coloca, então nós vamos trabalhar esse currículo da seguinte forma, que isso é a cara dessa escola. E se começa a trabalhar. Nós somos fruto dos hábitos que temos, então a escola precisa pensar sobre isso e começar a agir assim, né?
Bom, então, a conversa está muito boa, né, e dá para a gente esticar bastante, mas o tempo está voando, viu? E o nosso sistema aqui é para a gente, no final, a gente fazer 3 perguntinhas, sorteado, né? Ou 3 frases para ser comentada. Então, o desafio vai ser lançado para você agora, tá? Eu já mexi aí na caixinha aí, a gente vai falar essas 3 perguntinhas ou frases aí um pouquinho, tá? Para a gente poder, daqui a pouco, a gente encerrar, tá? Porque Sim. a gente vai deixar para esticar essa conversa em outro momento, que está muito boa e tem muita coisa para ser falado, com certeza. São 3, vou tirar tudo de uma vez. Daqui 1, 2, pegar lá de baixo. 3, eita, que legal. Vamos ver logo esse grandão aqui. Bom, esse aqui é uma frase do Janguier Diniz, é para a gente comentar, tá? Não é pergunta não. Eu vou ler aqui a frase, e aí você comenta segundo a sua opinião, o que você pensa sobre isso, tá? Ninguém nasce burro ou inteligente. O cérebro é maleável e tem um potencial de 100 bilhões de neurônios, ou seja, todo mundo é capaz de aprender se quiser aprender. Janguier Diniz. Você entendeu? Sim. O que você me diz em relação a essa frase? Bem, eu vou lá para as competências, né, socioemocionais com as habilidades, né, que a gente tem aí dentro da educação, e também temos as habilidades, as múltiplas, né, habilidades de Gardner, né, que ele já fala, que todos nós temos potencial. Né? Agora, como é que isso vai ser estimulado? Né? Porque assim, querer... Boa reflexão. Tá? Eu não estou dizendo que não é querer, mas como é que eu sei qual é a minha habilidade? Né? Uma criança, uma adolescente sabe qual é a habilidade que ele tem. Ele precisa ser estimulado? E quem está estimulando sabe fazer isso? Sabe trabalhar as habilidades? Entendeu? Então, são assim... São as perguntas que movem o mundo. Né? São as perguntas... Tá jogando perguntas. Pois é, são as perguntas dentro da frase. Mas é verdade. Né? É verdade. Isso, a gente vê isso muito dentro da sala de aula. Eu acho interessante isso que você está falando, porque o Laí Ribeiro, ele até vai mais além disso aqui, né? Ele colocou aí 100 bilhões de neurônios, né? O Laí Ribeiro diz 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexões nervosas. E são as conexões nervosas que mexem com a nossa inteligência, né? Que corresponde à nossa inteligência. E aqui dá para a gente refletir bastante e, claro, dá para nascer muitas questões, como você mesmo colocou, mas eu concordo com ele, assim, 100%, no que diz respeito, assim, o ser humano normal, se ele não tiver nenhum problema psíquico, vai chegar algum momento na vida dele, se ele se experimentar e tiver o desejo de crescer, porque assim, tem gente que parece que já é acomodado por natureza. Então é bem difícil a pessoa poder assim. Mas se você for uma pessoa que tem inquietações com relação à vida, que tem vontade de crescer, ele vai se perguntar muita coisa e vai buscar orientação, né? Então, essa questão quando ele diz aqui, todo mundo é capaz de aprender se quiser aprender. O que isso diz para a gente? Primeiro tem que querer, né? Primeiro você tem que querer alguma coisa para poder ir atrás, né? Por isso que eu acredito que a escola tem que plantar os coraçõezinhos de nossas crianças e jovens. Por quê? Geralmente a gente vem de um meio onde a gente não tem muita coisa para semear, não foi semeado muita coisa na gente. Então, se a gente continuar, como está acontecendo hoje nas escolas, talvez com raras exceções, só trabalhando ali as disciplinas e não ter nenhum plantio de sementes para a vida, a pessoa refletir, questionar, se perguntar para que veio, é bem delicado. É bem delicado. Por isso que eu falei do estímulo. Sim. Como é que está sendo estimulada essas habilidades que todos nós temos? Exatamente. A gente precisa muito, a gente, enquanto professor, enquanto educador, enquanto gestor e pedagogo, a gente precisa refletir e discutir entre nós o que é que nós realmente queremos ver com o nosso trabalho. Queremos oferecer o quê para receber o quê? Né? Então a gente precisa oferecer algo que é para daqui a alguns anos a gente está vendo isso na sociedade. Eu vejo dentro de uma perspectiva
Papai, você pedagógica. Você não bebe não, né? É também, né, que eu preciso ver esse aluno na sua integralidade, porque o aluno ele tem muito a oferecer dentro de uma sala de aula, entendeu? Ele tem muito a oferecer. E aí, quando eu tenho esse olhar para o que ele tem, né, para oferecer, né, que a gente pode chamar de habilidades, quando eu estou aberto a isso, ao aluno ajudar a construir comigo esse aprendizado, eu vejo mais interesse, né? Porque às vezes o aluno é desinteressado, mas muitas vezes eu tenho uma régua para toda a sala e a gente sabe que cada cabecinha ali ela tem um funcionamento, pode ser até parecido, mas não é o mesmo, entendeu? Interessante o que você está colocando aí, porque a gente sabe que hoje conhecimento é diferente, sempre foi, né? Informação é diferente de conhecimento. E hoje nós temos informação aí de graça para todo lado, né? Então, assim, às vezes o aluno pode estar muito mais informado do que o professor, né? O que nós temos que fazer é colocar, esclarecer a diferença entre informação e conhecimento e esclarecer também, ensinar, se preciso for, como transformar a informação em conhecimento. Porque são os conhecimentos que nos alavancam, que faz a gente crescer. Informação não faz ninguém crescer, né? Informação é apenas uma informação. Eu posso fazer o que quiser com ela, inclusive jogar fora. Agora, se eu pegar essa informação e transformá-la num conhecimento, isso começa a modificar a mim mesmo, né? Então isso é extraordinário. Tá, vamos aqui para a próxima. A próxima é uma pergunta. E antes que eu faça essa pergunta, eu vou esclarecer aqui para o nosso telespectador. Nós nos propomos aqui falar sobre educação para a vida. E aí abraça educação financeira, educação regular, como manter uma vida saudável. E essa pergunta vem direto para a vida saudável. Então ela não compete a gente, assim, para eu perguntar para você. Eu vou ler para que o telespectador possa estar sabendo, mas seria mais para um profissional da saúde, né, um médico e tal. As doenças mais comuns são causadas pelo quê? Né? Então, a questão das endemias e pandemias, sei lá. Então, vou deixar isso aqui para um próximo profissional de saúde, tá bom? Eu não deixo de ser uma profissional de saúde, mas eu poderia falar só na perspectiva da saúde mental. Então, por favor, fale. Vou ler de novo, tá? As doenças mais comuns são causadas pelo quê? As mais comuns no nosso contexto, né? Vamos lá, então, já que a gente está aqui, né? A minha área é psicologia clínica. Recentemente saiu um estudo que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É horrível. Entendeu? E olha, 90% dos meus pacientes, clientes, né? Para alguns, eles já trazem, né? Podem trazer outras demandas, mas geralmente eles já trazem uma ansiedade de média para alta, né? Que em alguns casos já até transtornos de ansiedade, quando já é uma doença. Então, eu penso que a saúde mental ela está lá no topo da pirâmide, porque a gente sabe que tem as questões psicossomáticas, né? Que o ambiente faz eu adoecer muitas vezes. O ambiente pode ser do trabalho, às vezes de casa, né? O ambiente. Às vezes você está dentro de um relacionamento muito complicado, né? Que faz você viver estressado. E aí, pois é. Então, assim, digamos, baixa a imunidade. Exatamente. Se baixa a imunidade, eu fico propícia a pegar vários vírus e eu posso pegar uma gripe, e dessa gripe eu posso, né, e vir, sei lá, uma pneumonia, eu posso morrer. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido? Cuide da sua mente, cuide da mente. Exatamente. Se a mente está saudável, o corpo é o segundo passo. Exatamente. Cuide do seu corpo, porque é o nosso tempo, não é isso? Então, mente e corpo tem que estar em harmonia. Exatamente. Tá? E por último, nós temos aqui mais frases para ser comentada, tá? Aqui vai direto para educadores. Você não seja ser educadora, você trabalha nas escolas aí, expondo professores e alunos, então vamos lá. Como nós educadores devemos trabalhar o mundo em que estamos e principalmente o mundo que somos? Comente. Como o educador
pode trabalhar o mundo que nós estamos, como nós podemos trabalhar, e principalmente o mundo que nós somos. Tudo começa com nós. Né? Eu só posso trabalhar o ambiente, né, que aí mundo a gente pode jogar para o ambiente, né, que a gente não... O mundo, eu sei que é de uma forma só figurativa aí. O meu ambiente, vamos nos colocar... Quando eu falo do mundo aqui, eu estou falando da visão de mundo. Não, é isso que eu estou dizendo. Pois é, como a gente vê o mundo. Para mim, como é que eu vejo o mundo? Eu primeiro preciso me entender. Eu sempre falo que o conhecimento é algo muito importante. Porque se eu não me conheço, né, se eu não sei as minhas perspectivas, se eu não sei o que eu quero, se eu não entendo muitas vezes meus comportamentos, né, se eu não tenho autoconhecimento, o meu autoconhecimento, né, o meu, fica muito complicado, complica mais eu passar uma mensagem mais fiel para o outro, entendeu? Eu tô falando nessa perspectiva aí de educação, né? E assim, porque aí eu visualizo, eu tô numa sala de aula, eu entendo que cada um tem uma bagagem, que cada um teve uma criação, que cada um carrega uma cultura, né? E aí eu entendo isso, essa subjetividade de cada um, porque eu também tenho o meu mundo. Eu sempre digo, né, quando eu estou com os alunos, assim, que a gente está numa sala, eu falo, olha, o que é subjetividade? Tá todo mundo aqui falando o mesmo assunto, mas se eu pedir para cada um fazer uma redação, vai vir coisas diferentes uma da outra, porque é sua perspectiva de mundo, né? Que é essa sua bagagem de mundo. Então, assim, vamos nos conhecer, vamos trabalhar, né, no autoconhecimento, vamos fazer terapia, agora trazendo para minha sardinha, né? Vamos fazer terapia, gente. Terapia não é nada para doido, para isso, eu não preciso, todo mundo precisa. Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem seus bloqueios, aí no popular seus gatilhos, todo mundo, muitas vezes você só quer mudar de profissão ou fazer uma coisa nova, todo mundo tem suas habilidades, né? A terapia ela é para isso, é para você se reinventar. Muitas vezes você estava dentro ali de um pensamento assim muito rígido, né, com você mesmo, porque era o que você conhecia, e você não consegue desconstruir aquilo. Né? Na terapia vai lhe ajudar a você entender essa desconstrução para construir novas conexões aí. E aí sim, aí quando eu em si tenho essa capacidade, fica mais fácil, não, nada é fácil, mas fica melhor para me poder entender o ambiente que eu estou e para me poder levar essa comunicação, esse conhecimento, né, para outras pessoas, entendeu? O ambiente fica maneiro. Fica mais leve. Fica mais leve. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente está encerrando esse episódio. Eu quero te convidar a curtir, a compartilhar. Se isso for relevante para você, deixe o seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Tá? Nós estamos aqui para contribuir com você, para melhorar a sua visão do mundo, a questão do seu psique, da sua mentalidade. Esse é o nosso interesse. Então, desde já, eu te agradeço, viu? Foi muito prazer ter você aqui, viu? Um abraço, tá bom? Eu que agradeço, vou te convidar gente. De novo, viu? Pode me convidar. Pronto. Nós também abraço, até o próximo vídeo. Nós também estamos lá nas redes sociais. Pois esqueci de falar sobre isso. Na próxima... A próxima eu vou falar sobre o Tico e o Teco também, né?